Queridos irmãos, é com imensa satisfação, alegria mesmo, que me encontro aqui mais uma vez. Envio o meu abraço a todos com muito carinho e a certeza de que estamos unidos pelos laços do coração. Agradeço especialmente a nossa querida Nájida pelo convite e agradecendo a ela, estou igualmente agradecendo aos trabalhadores espíritas da União Espírita Paraense e de todos os companheiros que de alguma forma estão unidos com Jesus na implantação do reino de Deus na terra. Assim sendo, sinto-me profundamente ligada a todos os companheiros que aqui estão, pelos mesmos laços que nos unem a Jesus. Certa vez perguntaram, um repórter perguntou a Chico Xavier: Chico, qual a razão da insatisfação que graça em nosso mundo? Chico, olhando com muito amor para o repórter, respondeu: meu filho, essa insatisfação resulta das saudades do Cristo. Quer sejamos Pornéias, Eros, filhos, ou os raros ágapes, pois eles devem existir, nós sentimos saudades de Jesus. E é sempre bem-vinda toda a comemoração em nome do Mestre. Tudo quanto pudermos fazer em nome do Senhor. Porque as saudades diminuem. E quem sabe, o amor ágape possa fluir com muito mais intensidade dentro de nós. Vou recordar com vocês os instantes mais sublimes do ponto de vista espiritual que nós pudemos um dia viver na Terra. A passagem de nosso Mestre Jesus, que segundo Chico Xavier, demorou 4.000 anos para descer dos páramos celestiais, onde se encontra como governador planetário, para vir nos trazer o código moral do universo, as leis de Deus e, sobretudo, todas as lições calcadas no seu exemplo. Foi na Palestina distante, no lugar que relembramos como sendo Belém, em Nazaré, junto ao Rio Jordão, onde foi batizado por João Batista.
A Galileia querida, que viu seus passos em muitas estradas poeirentas, o barco, que é uma réplica exata dos tempos que ele passou conosco, em que chamou os seus discípulos para a tarefa da construção do reino de Deus na terra, onde demonstrou tanta fé aos seus discípulos, conclamando-os a desenvolverem essa sublime virtude dentro de si mesmos. Quantas paisagens lindas, como o pôr do sol na Galileia, recordando-nos aqueles momentos de tanta abnegação, em que ele se misturou conosco e distribuiu-nos o carinho e, sobretudo, a exemplificação de tudo aquilo que é importante para a nossa alma. Quem poderia esquecer o Sermão do Monte, o local da multiplicação dos pães? E tudo isto para termos uma introdução, aquilo que consideramos como sendo absolutamente necessário para os fundamentos do paradigma médico-espírita, do modelo médico-espírita. Vamos buscar, nas suas palavras, os fundamentos da saúde integral. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E Kardec, no século XIX, relembra, de certa forma, a nossa necessidade de estudar a constituição da matéria, para dizer-nos: a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Ou então, quando o codificador nos diz em A Gênese: quem conhece a constituição íntima da matéria tangível, ela talvez seja compacta em relação aos nossos sentidos. Quando temos, no século XX, a informação em 1968, no livro E a Vida Continua, quando André Luiz nos diz, através do instrutor Ribas: matéria é luz coagulada. E vamos compreendendo que a ciência avança para chegar às mesmas conclusões. Quando Bob Tobin e Fred Alan Wolf escrevem um livro, Space, Time and Beyond, Espaço, Tempo e Além, e eles dizem exatamente a mesma coisa. A matéria não é nada mais do que luz capturada gravitacionalmente. Ou então, podemos buscar em Emmanuel, em Vinha de Luz, quando nos diz que a luz é uma conquista em pensamentos, verbos e ações.
Então podemos nos transformar. Aquilo que Alberto falou na questão da maturidade espiritual. Avançamos além. Para adquirir em pensamentos, verbos, ações, mais luz. Luz que nos identifique como verdadeiros filhos de Deus. É por isso que o fundamento, um dos fundamentos do paradigma médico espírita é este: somos luz. Na transfiguração do Monte Tabor, e foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e em extremo brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra as pode alvejar. E apareceu Elias com Moisés, e estes falavam com Jesus. Kardec, interpretando a transfiguração, o Espírito pode operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico. A imagem real do corpo pode apagar-se, mais ou menos completamente, sob a camada fluídica modificada. Quantos ensinamentos do codificador, relembrando a passagem de Jesus sobre a terra. E ainda recorremos ao mestre de amor e bondade, ao governador planetário, quando nos contou a parábola do festim das bodas. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, e estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados, tenho já preparado o meu banquete. As minhas reses e os meus cevados estão mortos. E tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas virou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão prontas, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e chamai para as bodas a quanto encontrardes. Indo os servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, ao ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos.
Quando é que seremos escolhidos? Quando é que teremos a túnica nupcial? Esta túnica extraordinária que Jesus elevou ao máximo de grandeza quando surgiu entre os discípulos depois da dolorosa tarde no Gólgota, de tanto sofrimento, de tanta luta. E fomos nós. Quando é que pagaremos essa dívida que é quase insolvável? O perispírito, segundo Allan Kardec, é um envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Existe, pois, durante a vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. O perispírito, que se tornou irradiante de luz belíssima no Tabor. O perispírito, que não foi encontrado em toda a sua pureza nas bodas. Esse mesmo perispírito, que é o envoltório fluídico e que é tão bem definido por Allan Kardec. Como é que nós o vemos, por exemplo, no século XX? Temos estudo prolongado do que ele significa, mas não apenas o perispírito. Os corpos sutis e o corpo orgânico, porque somos constituídos de alma, corpo mental que produz os pensamentos, o corpo espiritual, o perispírito, com camadas do tipo cebola, formado por corpo vital, corpo causal, enfim, por corpo astral. Podemos estudar tudo isso na coleção André Luiz, de 1943 a 1968. É por isso que, no paradigma médico espírita, nós temos como base os ensinamentos do Cristo sobre perispírito, mas não apenas ele, também Allan Kardec. E um dos fundamentos, sem dúvida, é a alma, é o corpo, são os corpos sutis. Baseamo-nos, portanto, nos ensinamentos do Mestre de luz e de amor, que não poderia ter dito muito devido à nossa pouca capacidade. No entanto, dissera tudo através dos seus ensinamentos. E mais este: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou este outro: aquele que houver olhado uma mulher com seu mau desejo para com ela e cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou ainda este: do coração partem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem, e que Allan Kardec interpreta de maneira magnífica em O Evangelho segundo o Espiritismo. A pureza de coração é inseparável da simplicidade,
e da humildade, exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. A verdadeira pureza está também no pensamento. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. E, acima de tudo, é preciso ter a pureza de coração. O pensamento é secreção da alma, nos traz André Luiz em sua extraordinária coleção. O pensamento é fluido vivo e multiforme. É formado de átomos e partículas que têm função quântica. A importância do sentimento é enorme. Infelizmente, a ciência médica ainda não chegou a admitir verdade tão importante para o progresso humano. Mas o sentimento é prioritário, porque é ele que dá forma e natureza ao pensamento. Daí, dentro do movimento médico espírita, a importância dos sentimentos na saúde, porque eles são geradores incansáveis de pensamentos e ações. E podemos relembrar Clarencio em Entre a Terra e o Céu, quando nos diz: orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. Pecados por pensamentos, pecados que partem do coração, segundo Jesus. A importância de Kardec aos sentimentos e pensamentos, e em pleno século XX, a necessidade de lutarmos porque as doenças estão lastreadas e construídas dentro do egoísmo, segundo Clarencio. Mais um fundamento do paradigma ou do modelo médico espírita: os pensamentos são prioritários. É a produção do espírito que é importante. Porque nós podemos gerir o nosso corpo pela consciência não local, pelo nosso cérebro quântico. E certamente os sentimentos são moduladores da saúde. Junto dos discípulos, Jesus manteve um diálogo que para nós é fundamental. Os discípulos dirigem-se a Jesus e perguntam-lhe: por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Jesus lhes responde: Elias certamente há de vir restabelecer todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram tudo quanto quiseram. Então conheceram seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Ou então, quando Jesus nos dá um aspecto prático da reencarnação: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o.
e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Ou então, quando esteve com o doutor da lei, e depois de lhe dizer que era preciso nascer de novo, e ele dizer ao Cristo que não estava entendendo a proposta, não te maravilhes de haver dito: necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, e fincar de vez essa estaca que para nós é fundamental na construção do modelo médico espírita. Porque a interpretação de Kardec é perfeita, a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus com respeito aos homens de formação moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. Maravilhoso bom senso do codificador, interpretando uma lei fundamental da vida, porque é uma lei biológica. E os 2 grandes pesquisadores da reencarnação, Dr. Ian Stevenson e Dr. Hernani Guimarães Andrade, numa foto rara, quando o Dr. Stevenson esteve no Brasil. É impressionante a casuística do Dr. Stevenson. Reincarnation and Biology, o seu livro alentado com 2.300 páginas, trazem notáveis pesquisas realizadas por ele no mundo todo, demonstrando a evidência da reencarnação. Assim como o nosso Patrício Hernani Guimarães Andrade, no livro extraordinário Reencarnação no Brasil. Por que será que com tantos dados, tantas evidências científicas, o establishment, ainda dentro da ciência, não aceitou ou não sacramentou a reencarnação? É uma boa pergunta que devemos ter sempre em mente quando relacionarmos ciência e, infelizmente, o resultado econômico que isso poderia trazer ou deixar de trazer, ou os interesses políticos, administrativos que nos impedem desse progresso. Mas o fundamento da medicina espiritual, da medicina da alma, do paradigma médico espírita, a reencarnação como lei biológica, baseados exatamente no maior modelo que poderíamos ter, no mais importante modelo para a humanidade. E as etiologias das doenças, nelas não poderia faltar a obsessão. E quem deu ênfase, sobretudo, à influência das inteligências voltadas para o mal e que atuam sobre os encarnados, foi exatamente ele, o guia e modelo da humanidade, Jesus. Lembramos-nos muito desta passagem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Certamente Jesus o sabia.
mas era preciso que a entidade falasse. Respondeu ele, o endemoniado: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou então, os vários insistentes casos de obsessão que podemos respigar no Evangelho do Cristo. Em Lucas, no capítulo 4, versículos 33 a 35. Quando o homem possuído vira-se para o Cristo e diz: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? É a obsessão direta, segundo Emmanuel. Ou em Marcos, no capítulo 5, versículos 2 a 13, quando o gadareno era manobrado por entidades cruéis, a possessão e vampirismo, segundo Emmanuel. Em Mateus, no capítulo 9, versículos 32 a 33, Jesus constatara que um homem mudo estava sob o controle de um espírito e o libertou. É a obsessão complexa, corpo e alma. Em João, no capítulo 13, no versículo 2, espírito perverso colocou a ideia de negação do apostolado no sentimento de Judas. É a pior das obsessões, é a obsessão indireta que não percebemos, que mina nossas melhores atitudes no dia a dia, infelizmente. Em Atos dos Apóstolos, constatamos em Filipe, pregando entre os samaritanos, que curou coxos e paralíticos de pronto. Assim podemos ver, no século XX, as múltiplas faces da obsessão, as obsessões anímicas, espiríticas, as repercussões desconhecidas, que ainda não temos, na verdade, amplitude de sabedoria para conhecer, os distúrbios de alimentação, os distúrbios de sono, enfim, quando influenciados, doenças cuja etiologia estão diretamente ligadas ao fluido magnético de entidades desencarnadas. É o que Kardec chama-nos a atenção, porque ele nos fala da saúde integral na Revista Espírita de março de 1868, em A Gênese, no capítulo 14, que é possível haver alteração de tecidos orgânicos, instala-se a doença porque nós necessitamos de trocar as moléculas malsãs por moléculas sadias. Mas há também, segundo Kardec, os maus fluidos, que são geradores de doenças, porque são fatores desagregadores. E a ciência médica nem sequer cogita de semelhante etiologia. Mas o Cristo já nos chamara a atenção para isso há mais de 2000 anos. E também Kardec nos fala da possibilidade das doenças surgirem por um misto entre deterioração do ponto de vista biológico e fluídico. Daí a necessidade de terapêuticas diversas. E o paradigma médico espírita propõe a terapêutica complementar espírita, que é a busca da cura através da identificação dos fluidos deteriorados. Aqui temos mais um fundamento do paradigma médico espírita, da medicina da alma,
as obsessões na etiologia das doenças. E o Cristo disse mais: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem dúvida, há múltiplas interpretações do que a verdade pode trazer para nossas vidas, do ponto de vista evangélico, filosófico, mas também do ponto de vista científico, porque conheceremos melhor a nós mesmos, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E isto é fundamental na resolução dos problemas do dia a dia, do hora a hora, mas também implica no conhecimento da ciência. Por exemplo, a física nos traz uma novidade já há algum tempo, a da teoria das supercordas, que poderá, sem dúvida, trazer-nos esclarecimentos, não apenas sobre o corpo físico, mas, sobretudo, aquilo que trazemos como configuração do corpo humano, que contém os corpos sutis. Qual é a matéria que forma esse organismo constitutivo do espírito quando encarnado? Nós podemos também ir além, podemos ver nessa teoria das supercordas a possibilidade do aparecimento de 9 a 10 dimensões, além das dimensões conhecidas, o que implicaria em uma família de partículas em cada uma dessas dimensões, e que talvez explicasse exatamente para onde vamos após a morte, com a questão da qualidade do perispírito que trazemos. Então, já temos estudos bem ampliados sobre a matéria, e sem dúvida as novidades virão a cada dia. Por exemplo, o largo corredor de Hadrons, em Genebra, instalado em 2007, já tem nos trazido a possibilidade do estudo das 11 dimensões. Existiria uma quinta força? Existiriam famílias e famílias de partículas para compor cada uma dessas dimensões? Sabemos que são 4 forças universais: eletromagnética, fraca, forte, gravitacional. Mas na década de 70 houve a unificação de eletricidade, magnetismo, luz e alguns tipos de radioatividade. Formou-se a força eletrofágica. Mas ela não poderia funcionar sem ter o seu substrato matemático. Como ela funcionaria matematicamente? Surgiu então Peter Higgs e seus colegas, que falaram e trouxeram uma teoria a respeito da partícula de Deus, assim considerada pelos jornalistas, embora não seja esse o jargão da ciência. E o que tivemos com Peter Higgs? O campo de Higgs está associado ao bóson de Higgs. E essa partícula de Deus, o bóson de Higgs, vejamos o que aconteceu. Em 4 de julho de 2012, eis que surge algo que, ao que tudo indica, seja o bóson de Higgs. E por que ele é importante? Porque ao cair a temperatura, no caso do início do resfriamento do universo, esse bóson de Higgs teria a possibilidade de dar massa às outras matérias. E qual o tamanho da descoberta? Nós ainda não sabemos ao certo, mas ela confirma
uma das mais importantes previsões do modelo padrão, que é o conjunto de teorias que descreve as partículas elementares e suas interações. Vemos assim, diante de nós, inúmeras possibilidades de avanço da ciência, mas sempre tendo por trás a revelação espiritual. Se não vejamos um campo de força invisível, o campo de Higgs, o bóson que dá massa às partículas que interagem com ele. Não vemos aí uma analogia com o fluido cósmico universal, tão bem descrito na pergunta e resposta 27 do Livro dos Espíritos? Sim, porque nessa pergunta Kardec é esclarecido pelos instrutores espirituais de que existe Deus, Espírito e matéria. E deve-se juntar à matéria física o fluido universal. Sem ele, a matéria estaria em estado de perpétua divisão. Para John Gribben, por exemplo, um dos físicos importantes, só há coesão pela gravidade. E é o fluido universal, segundo Allan Kardec, que mantém a coesão das partículas. Temos aí, portanto, a nossa entrada em maiores conquistas da ciência. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ciência, entranhando-se na verdade, poderá nos libertar e muito da ignorância, do julgamento preconceituoso que afasta o espiritismo de qualquer ilação no campo da ciência, simplesmente porque lança mão de partículas que ainda são desconhecidas. Mas se a ciência avançar, e ela está avançando, nós os libertaremos e poderemos falar abertamente da matéria que constitui o perispírito e seus corpos. Assim como podemos falar do pensamento, que é matéria e que pode, sem dúvida, ser conhecido quando desenvolvermos tecnologias que sejam apropriadas a essa pesquisa. Mais um fundamento, portanto, do paradigma médico espírita, da medicina da alma. A ciência está em busca de partículas desconhecidas, que para nós constituem, por exemplo, os corpos sutis. E é o nosso Mestre Jesus que volta para nos ensinar. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou dos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido, e todos os que neles tocavam saravam. E há um momento belíssimo que todos nós devemos guardar na memória. Quando ele chorou, Lázaro estava morto. Mas chegando junto da caverna onde ele estava sepultado, e Jesus lançou para ele o desafio: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas.
e o seu rosto envolto num lenço, disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Palavras em João 11:14. Talvez dos últimos tempos não tenha lido algo que tenha me abalado tanto. Porque na explicação de Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, quando Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir, ele estava dizendo: Lázaro, o seu passado, você o saudou? Recomeça. E isto, segundo creio, é dirigido para cada um de nós, criaturas que estamos em busca de saudar o passado. Jesus deixou-nos então o padrão ideal de cura. Ele advertia ao beneficiário: não volte a pecar. Não incida nos mesmos erros morais. E os passes, ao dar-lhes, era preciso que eles se inclinassem ao desejo de mudança. O Mestre soube extrair de nós a fé sincera, a vontade, manter em nós a esperança. E o mais incrível, são passados mais de 2000 anos e nós nos mantemos nessa esperança. Mais um fundamento do paradigma da alma, o poder da fé, da autocura, do cultivo da virtude que vem de lá, dos ensinamentos extraordinários do modelo. Ou quando ele encontrou a mulher samaritana, Deus será adorado no interior do coração humano. Ou quando ele encontrou a mulher que ia ser lapidada. É a que a lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado, disse o Mestre. Profundo conhecedor da alma humana, foi um dos maiores defensores das mulheres, mostrando como elas deveriam trabalhar o coração para não cair na insensatez, no desleixo. Sem dúvida, é em Jerusalém que ele vai deixar o seu rastro luminoso do perdão. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, como a galinha tem os seus pintinhos, eu tentei vos ajuntar comigo, mas não quiseste. E no Monte das Oliveiras, preparava-se ele para um testemunho dos mais terríveis e importantes da sua vida de espírito, porque ele sabia perfeitamente o que teria que passar. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai,
para não entreis em tentação. Ou então, quando ele disse: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? A oração. A oração que tantas vezes ele fez no Monte das Oliveiras, junto à vegetação, aos montes outros da Galiléia distante, mas sempre a oração e a sua comunhão com Deus. A mesma oração que tem de Alexis Carrel, esse grande médico da medicina da alma, quando diz: a oração é a forma de energia mais poderosa que o homem é capaz de gerar. Trata-se de uma força tão real como a gravidade terrestre. Na minha qualidade de médico, tenho visto enfermos que, depois de tentarem sem resultado os outros meios terapêuticos, conseguiram libertar-se da melancolia e da doença pelo sereno esforço da prece. É esta, pois, no mundo, a única força que parece capaz de superar as chamadas leis da natureza. Mas ele acreditava perfeitamente na cura espiritual e escreveu um livro, Viagem a Lourdes, para contar um caso de cura considerada impossível pela medicina. A oração é prodigioso banho de forças, tal vigorosa corrente mental que atrai, lembra Aulus. Através da prece, o doador expulsa os seus próprios envoltórios, dos seus próprios envoltórios, as sombras que se acumulam nas lutas diárias, quanto sorve do plano espiritual substâncias renovadoras para o seu próprio bem-estar. E o perdão incondicional. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas deixou-nos um mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E é esta mais uma das estacas da medicina integral, do paradigma médico espírita. O valor do autoconhecimento, da reforma íntima, do perdão, da oração, do amor. Meus amigos, se eu pudesse terminar também com algumas palavras de Chico Xavier, eu diria o que ele respondeu também em uma entrevista. Se eu fosse alguém, se as minhas palavras pudessem influir em algo, eu diria que nós temos necessidade de colocar nas entradas das cidades, nas grandes avenidas, nos lugares de aglomeramento de pessoal, esta simples e extraordinária lição: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Cremos que Chico lembrou o fundamental. O fundamental para o paradigma médico espírita. O fundamental para o nosso movimento espírita. Para a renovação do mundo com que todos nós sonhamos. Um mundo de paz e de regeneração. Que Jesus nos abençoe.